Vascão da Gama, Breno Monsef. Vamos falar do jogo de hoje então, né? Cruzeiro e Vasco logo mais, a bola rolando às 7 da noite no Mineirão, em BH, sem público. Porque o Cruzeiro pagando punição por conta daquelas brigas lá na Vila Capanema contra o Curitiba. Sobre o jogo de hoje à noite, é o time que a gente já vem projetando nos últimos dias, desde praticamente metade da data FIFA, quando o Medel voltou da seleção chilena, ele recebeu o terceiro cartão amarelo por lá, não jogou ontem. Até perdeu, né? O Farias falou, a seleção chilena até perdeu. E aí o Medel voltou, então tá apto ao jogo para logo mais ser titular contra o Cruzeiro. 2 mudanças na equipe, a gente também já vem falando, mas hoje ao pré-jogo temos que falar mais uma vez. Na direita, o Paulo Henrique cumprindo suspensão automática, Pumita Rodrigues voltando à titularidade. No ataque, Alex Teixeira perdendo espaço e o Rossi ganhando espaço de novo como titular no ataque Cruz Maltino. No demais, o time tende a ser o mesmo que já vem jogando, 4-3-3 do Ramon Dias. Léo Jardim no gol, aí o Pumita Rodrigues na direita, a zaga com o Maicon e Medel, e na esquerda o Lucas Piton. No meio de campo, Zé Gabriel, Bruno Praxedes e o Paulinho. Na frente, Gabriel Peck, Rossi e o Pablo Verrete. Esse é o Vasco para logo mais. Sobre o Gabriel Peck, ele não participou de toda a atividade, a gente acompanhou também isso na semana passada, ele voltou apenas nos últimos dias, de domingo pra cá, porque ele estava com a seleção pré-olímpica, né? Agora passou o PAN, a gente chama agora de pré-olímpica, porque em fevereiro vai ter o pré-olímpico, pensando nos Jogos de Paris. E inclusive com transmissão da Transamérica. Aí o Peck tava lá treinando, o Vasco conseguiu com a CBF a liberação de 2 dias antes. Ele tava na Granja no CT Joaquim Grava, lá em São Paulo, CT do Corinthians. Ele voltou, então tá apto ao jogo também para logo mais. É um jogador importante em números, porque ele, além de ser titular, é o jogador com mais participações em gol. É o artilheiro do Vasco na temporada, o Gabriel Peck. Então é um atleta importante para o Ramon Dias, tá à disposição normalmente para logo mais. Sobre tabela, é bom a gente também sempre relembrar, se o Vasco vencer hoje, vai a 43, abre 5 em relação ao Z4. Esse jogo é atrasado da rodada 33. Jogando hoje, o Vasco fica igual a todo mundo, com 34 jogos. Abre 5 em relação ao Z4 se vencer. Ou seja, teria 4 jogos com 5 de vantagem ainda na reta final. Logo mais, 7 da noite, Cruzeiro e Vasco, Azevedo. Pois é. Gabriel Farias. Clima de decisão, irmão. Cara, que mais um jogo decisivo pro Vasco, né? Jogo extremamente pesado, um Vasco e Cruzeiro que chama muito a atenção. Quem vencer dá um salto enorme pra se livrar de rebaixamento. Quem perder fica um pouquinho mais no drama. Eu tenho falado sobre isso essa semana. Um empate eu acho que já é um bom negócio pro Vasco. Claro que vencer seria sensacional. Você voltar da data FIFA já metendo 5 pontos de vantagem em cima do Bahia. Seria o cenário dos sonhos pro Vasco da Gama. Mas é isso, né? Com a bola rolando a gente vai entender melhor como funciona um jogo que não tem hoje a torcida. E isso mexe no ambiente, fica um jogo mais frio. Vou dar um exemplo recente que a gente viveu aqui no Rio de Janeiro, Botafogo e Atlético Paranaense, naquele segundo tempo sem público. O Breno até narrou esse jogo. É impressionante como, mesmo com todas as paralisações daquele jogo, o primeiro tempo foi interessante, elétrico, e o segundo tempo foi muito ruim, muito frio. É entender como isso vai mexer com o panorama do jogo. Eu acho que tem uma vantagem grande, né? O Vasco não tem que encarar, né, a pressão da torcida adversária. Por outro lado, o Cruzeiro não vai ter que lidar com a própria pressão de um time que não consegue vencer dentro de casa, né? O Cruzeiro vence muito pouco em casa. Eu tava vendo uma declaração do Edmundo, que jogou, né, fez história no Vasco, mas jogou no Cruzeiro também, saiu pela porta dos fundos no Cruzeiro, a verdade é essa, mas jogou lá. E ele falou exatamente isso, que a ausência do torcedor no estádio pode ser benéfica pro Cruzeiro, porque a bola tá queimando, né? Os jogadores estão sendo muito cobrados, né? A gente falava muito do favorecimento ao Vasco. Favorecimento não, né? A palavra errada. A vantagem que o Vasco vai ter numa situação como essa. Mas é bem verdade que pro Cruzeiro, de repente, vai ser bom também jogar com um ambiente mais leve, né? Porque o Cruzeiro, ele vem convivendo com uma pressão enorme por parte da torcida, um time que não consegue vencer em casa. Acho que no fim das contas, vai ficar bom pros dois. Um ambiente um pouco mais frio, um ambiente pra você calcular melhor o jogo. Eu acho que o Vasco tá com uma escalação aí prévia que o Breno traz, que é bem dentro daquilo que a gente imaginava, né? O Paulo Henrique não pode jogar, entra o Pumita, o Rossi no ataque, vamos ver se ele consegue embalar agora uma boa sequência de jogos. Tô muito confiante pelo que o Vasco vem apresentando. O Vasco vem de uma sequência maravilhosa. Infelizmente a data FIFA quebra um pouquinho o ritmo, mas ainda imagino que o Vasco tem enorme condição de pelo menos não sair derrotado, que é o principal, né? Pra você não atrair uma pressão que se afastou de São Januário depois que o Vasco venceu 3 jogos seguidos.
O Carlão tá falando aqui exatamente isso. Olha, não seria melhor pro Vasco ter público? Do jeito que o Cruzeiro está, a torcida iria fazer pressão, não iria aguentar. Com torcida ou não, o Vasco vai vencer esse jogo. Eu acredito nesse time, diz o Carlão. Eu não sei se pro Vasco seria melhor ter público, porque o Cruzeiro, bem ou mal, vem de uma vitória, né, contra o Fortaleza. Isso iria gerar um ambiente de otimismo. Inclusive, a torcida do Cruzeiro hoje se movimenta para receber o time ali nos arredores do estádio, ou seja, ela não vai poder entrar, mas está preparando uma festa de incentivo. Eu acho que pelo menos inicialmente o ambiente seria de muito apoio ao Cruzeiro. Assim, eu acho também que no fim das contas, né, Zé, do jogador profissional, ele tá acostumado a jogar com a torcida contra e a favor. Mas não tem como negar, né, que você vai enfrentar um adversário como o Cruzeiro, né, um peso que um Cruzeiro tem no futebol nacional, o estádio vazio acaba favorecendo um pouquinho a equipe visitante. O Antunes Vasco, hoje é final de campeonato pro Vasco. Se vencer, se salva. Se perder, a chance de cair será grande. Nenhum dos dois, Antunes. Se vencer, não se salva, mas é claro que vai dar um passo gigantesco nesse sentido. E se perder também, não tem queda garantida, não. Cara, tá muito embolada a parte de baixo, né? O Vasco vai continuar fora da zona de rebaixamento, igual em número de jogos em relação às demais equipes que lutam, né, nessa mesma faixa da tabela. E bem ou mal, um jogo fora de casa, né? Não tô dizendo que você não tem que vencer fora de casa, mas bem ou mal, um jogo fora é um jogo um pouco mais tolerável pra você tropeçar. O Adriano Leão tá aqui. O Vasco tem que ganhar do Cruzeiro e do Corinthians, que são concorrentes diretos e estão na possibilidade do Vasco, enfim. Tá certo. O Jorge Gomes Azevedo, será que o MP vai querer fechar São Januário por causa da confusão do jogo de ontem, já que todos os problemas do Maracanã são culpa do Vasco? E aí o Claudeci Portugal tá dizendo aqui, ó. Queria saber se vão proibir jogos no Maracanã, igual fizeram com o São Januário. Claro que não irão proibir jogos no Maracanã, né? Mas será que, provavelmente, a seleção brasileira pode sofrer uma sanção, né, Gabriel? Cara, a gente precisa guardar, né? A sequência agora... Vamos lembrar aquele Brasil e Argentina da Anvisa. Brasil e Argentina foram julgados. Eu não me lembro o resultado. Não sei se o Breno vai lembrar do resultado daquele julgamento. Eu posso pesquisar aqui. Mas teve um julgamento, porque o jogo não aconteceu. Eu acho que foi só multa, cara. Né? Teve alguma punição. O jogo foi lá em Itaquera. O Brasil vai ser julgado, porque bem ou mal, assim... Vamos entender de quem é a culpa, mas no fim das contas, quem foi o mandante do jogo, né? A seleção brasileira, a CBF, no caso. Então, alguma punição deve vir pela frente. Só pra pontuar que eu falei, foi só uma multa realmente, quem puniu foi a FIFA. Eu falei, jogo de eliminatória vale como Copa do Mundo. 500 mil francos suíços que o Brasil foi punido, a CBF, 2.800.000 reais. E a AFA, em 200 mil francos suíços, a Federação Argentina, em 1.100.000 reais. A punição do outro jogo. A Comembol, o jogo acabou não sendo realizado, né? Porque as já não valia mais terminaram nada. Com um jogo a menos. Teve essa situação. Aí concordaram em não refazer o jogo pra não punir, pra não sobrecarregar antes da Copa do Mundo. Bom, vamos aguardar. Quando eu digo sanção, uma multa também é uma sanção, né? É uma punição. Eu não sei qual tipo de punição vai acontecer, mas de fato eu acho que em branco não vai passar. Com certeza não. Né?